Olá pessoal, estamos aqui novamente para a nossa live Mãe Filha. A Priscila vai estar entrando já já ao vivo, né? E hoje eu prometi falar com vocês a respeito do perdão. Eu quero colocar uma situação da mãe em relação ao perdão. E também eu prometi falar de a mãe colocar o filho no fogo, né? No sentido de não mimar demais, não estragar esse filho. Então vamos aqui nos preparando para a Priscila poder entrar e a gente poder conversar. Nós vamos daqui a pouco tirar esses comentários, viu? Daqui a pouco a gente vai tirar os comentários e a gente vai, porque nós queremos salvar todas as lives, né, por completo. E aí depois a gente vai ouvir você, alguma pergunta que você tiver, participe, faça mesmo o seu comentário dentro desse assunto de perdão, viu? A Priscila vai conectar já já, lá da onde ela está, e nós vamos começar. Aí, Priscila, olá, tudo bem? Cheguei. Então, tá bom. Estamos muito felizes com a participação de vocês, mães, de vocês, filhas, né, conosco. Nós julgamos esse assunto extremamente oportuno, porque a Bíblia no Velho Testamento termina falando que o Senhor ia converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. E quando em Lucas, Uhum. o Novo Testamento começa, essa profecia é citada. Então se termina e inicia. Falando da mesma coisa, é algo que nós temos que nos atentar, porque nós estamos nos últimos dias. Amém? Como é que está aí, Priscila? O que você acha do tema de hoje? Mãe, filha, perdão e jogar o filho no fogo. Deixar o filho crescer. Não, eu concordo, né? Lembrando que a ideia dessas lives mãe e filho veio da minha mãe. E hoje, assim, eu acho que realmente tem sido muito bênção, porque eu tenho recebido mensagens de pessoas no Instagram falando, nossa, tipo, compartilhando mesmo a vida. Então, assim, a minha oração é mesmo que com essas lives, né, com compartilhar dos nossos testemunhos e testemunhos de outras pessoas, realmente pessoas possam ser transformadas, né, mãe? Transformar. E, e inclusive, eu queria que a gente começasse com uma oração, porque eu acho que esse assunto sobre perdão é um assunto muito delicado e forte, né? É Tem verdade. casos extremos e a gente não sabe que tipo de pessoa vai assistir, né? O caso, né? Os casos. Isso. Então, eu estava aqui orando, eu escrevi, né, algumas coisas para falar, alguns textos para compartilhar. E assim, meu coração começou a ficar apertado, porque tem todo tipo de situação aí que acontece no mundo, né? Então, eu acho que eu queria começar com uma oração. Então vamos orar. Você quer orar? Eu posso orar? Uhum. Amém. Amém. Senhor, queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar da tua palavra e compartilhar, meu Deus, sobre o tema perdão, que é um assunto tão delicado e ao mesmo tempo tão forte e profundo. Senhor, como eu já estava orando alguns minutos atrás, a minha oração é que pessoas sejam transformadas, que ministérios que talvez estejam travados sejam libertos para a pessoa fluir, que relacionamentos, meu Deus, todo tipo de relacionamento, mãe e filha, o pai com os filhos, marido e mulher, amizades, amigos, qualquer tipo de relacionamento seja restaurado, é, refeito, em nome de Jesus. Usa, Senhor, essa live, usa a minha vida, usa a vida da minha mãe, como um instrumento mesmo, como um canal de bênção. Coloca, Senhor, as palavras certas nas nossas bocas nesse momento, nesta hora, em nome de Jesus, para que o Bom, seu reino seja edificado. Amém. amém. Bom, eu queria começar explicando um pouquinho por que que me veio esse tema mãe e filha, mas agora, para hoje, o perdão e jogar o filho no fogo. Primeiro, a questão do perdão. Quando nós falamos de perdão, acho que o texto mais simples que nós poderíamos citar é Mateus capítulo 6, quando diz o Senhor ensina da oração do Pai Nosso, né? A Bíblia nos ensina, entra para o teu quarto, orarás em secreto,
e teu pai que te vê em secreto te recompensará. É o texto favorito, um dos textos favoritos da minha vida. Mas também na oração do Pai Nosso, o Senhor diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso está em Mateus 6:12. Mas logo depois, em Mateus 6,14, fala: se você perdoa aqueles que pecaram contra você, o seu Pai Celestial vai perdoar você. Mas se você se recusa a perdoar os outros, também o seu Pai Celestial não perdoará os seus pecados. Então, o perdão, ele é uma ponte, né? Ele é como se fosse uma ponte que eu preparo para ir até Deus e Deus vir até mim, para que as bênçãos possam fluir, tanto bênçãos financeiras, bênçãos espirituais e salvação. Perdão, acho que é o assunto mais sério, se não um dos mais sérios da palavra de Deus, da vida cristã. E eu quero começar colocando uma situação daquela mãe, gente, que criou seus filhos bem, que se dedicou. Daqui a pouco a gente pode citar casos mais extremos e mais sérios que também acontecem. Mas eu quero começar citando aquela mãe que criou os filhos achando que estava fazendo melhor. Acho que a maioria das mães, se não todas, fazem isso, lógico. Elas pensam, cada mãe pensa, eu estou fazendo o que eu posso com o que eu tenho hoje. Então, a mãe, dentro do seu contexto, procura fazer o melhor. Mas, depois de ver os seus filhos já fora de casa, casados ou não, muitas mães eu tenho visto hoje em taquicardia, com problemas emocionais, precisando se envolver com terapias, precisando cura no seu coração. Porque começam a ver os seus filhos não resolvidos, começam a ver os seus filhos mal, começam a ver os seus filhos, às vezes, se afastando da palavra do Senhor, se afastando da congregação de uma igreja ali, daquele grupo que se reúne para aprender a palavra. Então, elas começam a se culpar. E, para a surpresa de todos, eu estou começando a live de uma forma que eu sei que ninguém esperava. Porque o perdão que eu estou me referindo aqui é aquele perdão que você vai liberar para você mesma. Eu sei que ninguém contava. Eu sei que você achava que eu ia falar de perdão para quem se ofendeu lá um com o outro. Também, lógico, perdão é um assunto vasto. E se a gente ficar aqui um mês, nós vamos falar um mês de perdão, ainda não vamos falar tudo. Mas eu quero iniciar, em nome de Jesus, aliviando a sua carga, mãe. Aliviando a sua carga e o seu peso. Eu vejo que pela palavra de Deus, Jesus disse: me dá o seu jugo, troca comigo. Então eu vejo claramente que o Senhor quer que nós tenhamos um peso no coração por alguma área, por pessoas, mas não o jugo. O jugo, que é aquela canga, né, pesada, muitas vezes de 100, 200 quilos. Isso o Senhor quer tirar de nós. Eu criei meus filhos muito bem. Eu fui aquela mãe que dei para os filhos na primeira infância o que eu entendo hoje. Na época eu não entendi, hein? Mas hoje eu sei que eu dei o que uma criança mais precisa, que é a sua presença. Então eu brincava, eu proporcionava momentos agradáveis, eu estava em casa. Quando eu não estava, chegava, eu dava, antes de estudar as matérias da faculdade, porque eu acabei estudando e terminei me formando, mas com eles junto, né? Então eu não sou aquela pessoa que se formou primeiro, para depois me casar, para depois ter filhos. Não, eu me casei e fui tendo os meninos enquanto eu ainda estava estudando. Mas eu me lembro de escolher uma parede da casa, nos fundos da casa, onde nós fizemos um painel de pintura. Eu me lembro de brincar com eles, eu me lembro de contar histórias, eu me lembro de sair em lugares onde nós podíamos fazer piqueniques. E nós falamos sobre isso, muitas outras crianças participaram conosco disso, mas também eu e os dois tivemos momentos maravilhosos assim. Nossa, Então, e amigos nossos, né? muitos amigos participaram de momentos assim e são gratos até o dia de hoje. Mas houve um momento na minha vida em que eu me casei.
uma segunda vez, e eu não quero falar sobre isso hoje. No outro momento nós podemos falar sobre isso, senão nós vamos mudar o assunto. E eu eduquei mais 3 crianças que eu adotei no meu coração. E eu os adotei de fato, com amor, com dedicação, de verdade. Todos os 5 sabem disso. Então, vamos dizer que eu criei 5 filhos com o meu esposo, né? E durante 10 anos, os 5 filhos estavam em casa. Então, foram 10 anos com 5 filhos e sempre alguém estava morando também conosco. E houve um momento da minha vida em que eu olhei para a vida de cada um e é como se eu não estivesse completamente satisfeito com o que eu estava vendo. Situações que poderiam estar melhor, eles poderiam estar melhor. E eu me culpei por muitos anos. Eu me culpei, eu estou falando de mim. Quem me conhece, me segue no Instagram, a Priscila falou isso semana passada. Minha mãe é essa pessoa que você vê por aí, que você vê no Instagram. Ela não tem uma cara no Instagram, uma cara na internet, uma outra cara. Não, não tem. Até as rugas você pode perceber aqui, a papadinha, né? Se um dia eu fizer plástica, você vai ver que fiz porque tá na cara, porque eu não vou esconder. Mas, durante um período eu me culpei, muito feliz com cada um, muito feliz com o caráter deles, com a verdade nos seus lábios, com o trabalho, com o esforço, com a responsabilidade, de verdade. Mas me culpando em outras áreas, cada um, né, diferente do outro, onde eu sei que eles poderiam estar melhor. E esse peso deixou de ser só um peso, no meu caso, e passou a ser um jugo que o Senhor não queria que eu carregasse. E conversando com uma amiga um dia, ela me orientou a fazer uma lista. E eu sei que aqui muitas de vocês estão surpresas, porque talvez não esperavam que eu abrisse tanto a minha vida como eu vou abrir agora. Eu vou abrir até onde eu posso. Mas essa minha amiga, uma pastora, experiente em guerra espiritual, experiente em aconselhamento, em cura interior, crescimento emocional, me disse: faça uma lista. Se você está se culpando, faça uma lista de todos os momentos em que você considera que errou, ou com um filho ou com outro. Vá para Deus, né? Mateus capítulo 6, versículo 6, entra para o teu quarto, fecha a porta. Vá para Deus. E peça perdão ao Senhor, lendo com detalhes cada item onde você anotou o dia em que você entende que errou com esse filho ou aquele. Porque aqui, minhas irmãs, meus irmãos, essa lista, ela é muito eu e Deus, porque pode ser que há um momento, um daqueles itens nem tem sentido. Para os meus filhos, muito do que eu fiz nem tem sentido, porque eles me amam e me respeitam tanto, que ou ele dizia, tia Ju, como os meus enteados me chamam, ou os meus filhos diziam, mãe, nada a ver, mas era algo entre eu e o Senhor. Por isso eu puxei hoje o assunto do perdão, porque primeiro você tem que perdoar você. Nós não somos mães para ficarmos carregando um jugo que nós não devemos. Nós não somos mães para ficarmos pagando uma conta que nós não geramos. Pague a conta que você não abriu. Você não abriu aquela conta. Não pague essa conta. Seja uma mãe curada. Seja uma mãe feliz, porque eles, adultos ou não, crianças, casados com filhos, não importa, eles precisam de nós. Os filhos sempre vão precisar dos pais. Lógico, eles amadurecem, já não é mais a mesma dependência de quando são crianças. Mas mãe e filho é uma ligação eterna, meus irmãos. O que acontece é que os filhos amadurecem e o relacionamento amadurece. Mas é muito bom poder ligar para uma mãe e ouvir um conselho. Poder dar risada, poder fazer compras junto, poder passear junto. Então eu fiz essa lista. A lista foi grande, viu, minhas irmãs? Porque eu estava me culpando em detalhes de momentos onde eu poderia ter agido de forma diferente. E eu fiz a lista, fui para o quarto, falei com Deus. Primeiro pedi perdão a Deus, item por item. Senhor, me perdoe, porque nesse dia eu saí para fazer uma visita e eu deixei meus filhos. Eu fiz isso muitas vezes, eu podia ter ficado mais com eles e eu vi do seu coração. E aí eu fui seguindo.
Quando eu terminei toda a lista, citando em detalhes, pedindo perdão ao Senhor, eu voltei no primeiro item agora, confessando, o Senhor me perdoou por isso, 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 isso. Número 2, o Senhor me perdoou por isso, 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 isso. Aí eu voltei uma terceira vez na mesma lista agora, dizendo, eu me perdoo. Eu me perdoo. Porque aquele dia eu fiz visitas, deixei meus filhos sozinhos. Eu me perdoo. E fui lendo a lista pela terceira vez, só que agora dizendo que eu estava me perdoando. Após isso, o que eu fiz? Eu orei ao Senhor, e eu acho que aqui é uma chave espiritual. Eu orei ao Senhor e eu pedi ao Espírito Santo que preparasse um momento entre eu e cada filho com quem eu precisava pedir perdão, olho no olho, cara a cara. E o Espírito Santo proporcionou um momento com alguns filhos, depois com outro, aqui em casa, na cozinha, e foi maravilhoso. Para ele ou para ela, é como se não tivesse importância o que eu estava falando, é como se não tivesse necessidade. Mas eu deixei bem claro com eles. Eu sei que nós já estamos meio que resolvidos com isso daqui. Mas eu quero que vocês me respeitem, eu preciso desse momento, porque isso é algo entre eu e Deus. E cada item que eu falar com vocês, eu preciso que vocês olhem no meu olho e digam, mamãe, eu te perdoo. E foi assim. Foi desse jeito. E os filhos diziam, eu te perdoo. Mamãe, você está perdoada. A senhora, né? Vocês me chamam. A senhora está perdoada. Mamãe, a senhora está perdoada. Então, eu quero dizer a você, mãe, que está aqui nos assistindo ou que não está agora ao vivo. Eu sei que algumas me têm trabalho agora, mas a live vai ficar salva e você vai poder assistir depois. Não carregue um jugo que não deve ser carregado por você. Olha, eu não conheço nenhum pai, nenhuma mãe no mundo que nunca errou com os filhos. Não tem Talvez como, né? falar de Sempre erros, alguém vai. nós vamos errar. Mas eu vou dizer a você, com certeza nós vamos mais acertar do que errar. E nós vamos entregar aos filhos sabe, de uma forma subliminar, não sempre de uma forma clara. Mas nós vamos entregar a eles todas as chaves que eles precisam para serem mais que vencedores nas suas vidas. Interessante que depois que eu fiz essa lista, pedi perdão ao Senhor, confessei que eu estava perdoada, me perdoei e pedi perdão olhando no olho dos meus filhos. Eu estou muito melhor com aquela angústia, com aquela dor no meio do peito. A angústia, aquela dor no meio do peito, meus irmãos, minhas irmãs, pode ser uma intercessão por um país, por uma pessoa, por uma causa, por vidas. O Senhor pode decidir molhar os seus olhos se você pedir, como eu pedi, pelas pessoas onde eu estou morando hoje. Mas a angústia e a dor no meio do peito pode ser também uma culpa que você não precisa carregar. Então, sei que inesperadamente, Priscila, eu comecei a live não falando de você perdoar alguém, mas de propósito, levando você a perdoar você mesma e deixando a dica de que você mãe, você filha, muitas vezes esse trabalho de perdão vai começar por você, filha. Se os seus pais não têm esse entendimento, de repente você vai fazer uma lista e você vai até seus pais e você vai tomar o passo de começar algo novo. E aí eu passo para a Priscila fazer algum comentário sobre isso, ou ler algo que ela preparou a respeito de perdão, ou contar algum testemunho. Queria deixar primeiro bem claro que eu e a minha mãe não compartilhamos, não, o que a gente ia falar aqui hoje. A gente não... Faz parte da gente, a gente meio que deixa fluir. Isso, só que é engraçado que uma coisa que eu tinha escrito aqui para compartilhar, você citou, que é se perdoar, né? Existem 4 pessoas, digamos assim, que a gente precisa perdoar, né? A primeira são os nossos pais, né?
igual a senhora acabou de falar, ninguém é perfeito. Por mais que você esteja na igreja e que você sempre busque a Deus, seja uma pessoa que tenha o temor de Deus e faça o que pode e o que não pode para os seus filhos, você não vai conseguir ser perfeito para eles, né? E, e os seus pais com certeza não foram perfeitos para você. Então, as primeiras pessoas que a gente tem que perdoar são os pais, né? O pai e a mãe. A segunda classe de pessoas que nós precisamos perdoar são aqueles relacionamentos que não deram certo. Espere só um momentinho. Mãe, eu estou ao vivo. Gente, nossa, perdão. Amém. Não, então tá. Vamos aqui. A Priscila tá resolvendo uma coisinha lá. Perdão Amém. que chegou. É assim mesmo. Tá, voltei. Meu pai chegou. Ele não sabia que eu estava ao vivo. Ok. Então, a segunda classe de pessoas que nós precisamos perdoar são aqueles relacionamentos que não deram certo. Eu sei que não é o foco aqui, mas eu só quero deixar claro porque o perdão é bem abrangente, né? Mas é Então, muito bom. isso, ex-marido, ex-mulher, namorada, namorada, qualquer pessoa que o relacionamento não deu certo, né? A gente tem que perdoar. E a terceira classe de pessoas são as outras pessoas, amigos, alguém que fala mal de você, né? Qualquer outra pessoa. E a última classe de pessoas que nós precisamos perdoar é você mesmo. É o que a minha mãe tinha comentado. Isso. Então eu comecei do 4 para o 1. É. E, assim, no meu caso, eu queria compartilhar um pouco também de mim. Eu sou uma pessoa que eu nasci na igreja e eu cresci na igreja. E eu sempre tendi a ser uma pessoa, assim, perfeccionista, sabe? Sempre tentando fazer tudo perfeito para ser aceita por Deus, sabe? E quando eu pisei na bola, foi muito difícil para eu me perdoar. Eu acho que mais difícil do que perdoar a outra pessoa, foi muito difícil para eu perdoar a Priscila. Isso. Não vem ao caso aqui eu contar o que aconteceu. Poucas pessoas sabem, assim, todos os detalhes da minha vida, né? A minha mãe sabe. Mas eu só queria compartilhar essa parte. Que é muito. Essa culpa que a gente carrega, ela pode ser assim. É um. Vou falar até um pleonasmo aqui, mas é um peso muito pesado que a gente não precisa carregar, entendeu? Mas esse termo. Eu não quero falar assim, agora eu também não vou mais tentar ser perfeito. Não, não é. Nós precisamos sempre tentar fazer o melhor. Só que existe um ponto, por exemplo, você como mãe ou você como filha, né? Ah, eu pisei na bola de novo. Ah, eu falei o que eu não devia ter falado. Ah, eu fiz o que eu não devia ter feito. Nós, primeiro é muito importante a gente reconhecer o nosso erro, porque tem gente que não reconhece. Tem gente que é cego para isso. Então, Uhum. reconhecer já é o primeiro ponto, o primeiro passo muito importante. O segundo passo muito importante é você realmente se arrepender e pedir perdão. O fato de, às vezes, pedir perdão é difícil, porque a gente orgulhosa não consegue. Gente orgulhosa pode até reconhecer que está errado ou que fez algo errado, mas gente orgulhosa não consegue se humilhar, chegar para a pessoa e falar assim, eu errei, né? Isso. Às vezes, algumas pessoas só aprendem assim, muito tarde na vida, quando quebrou a cara, quando já está tarde demais. Mas toda pessoa, para ter um relacionamento bom, seja de mãe e filha, seja qualquer tipo de relacionamento, todo relacionamento é uma via de mão dupla, entendeu? E Meu pai sempre falou isso para mim, é uma via de mão dupla, vai e vem, vai e vem. E para a gente ter um relacionamento feliz, não dá para ser orgulhoso, entendeu? Você tem que ser humilde, tem que chegar com coragem e falar, olha, eu errei com você, me perdoa. E lógico, o terceiro passo é se esforçar para fazer diferente, né? Se esforçar para fazer melhor. Então, assim, voltando ao que a minha mãe estava falando sobre se perdoar, eu tive muita dificuldade e eu imagino que outras pessoas também tenham essa dificuldade, né? Mas a gente tem que reconhecer que Deus morreu numa cruz
E às vezes eu acho que é difícil para a pessoa perfeccionista, porque a gente tenta fazer tudo tão perfeito que a gente não admite quando a gente erra. Tipo, como que eu fiz uma coisa dessa? Pois É é, como se eu não posso. eu fiz. Isso, eu não posso errar. Mas aí é que tá, tipo, a gente vê, a gente quebra a cara, a gente vê, nossa, eu não sou tão perfeita igual eu achava que eu era, entendeu? E isso é libertador. Nós somos como qualquer outra pessoa por aí, né? Então, assim, sem combinar, a gente falou a mesma coisa. Tem que Isso. realmente aprender a se perdoar, né? Se abraçar, falar assim, olha, eu tenho defeitos, eu não sou perfeita, mas essa sou eu. Eu vou me perdoar, eu vou perdoar outra pessoa e daqui pra frente, tipo, eu vou ser livre, né? Isso, exato. Então, que bom que a gente falou a mesma coisa sem ter combinado. E essa história de não combinar é muito a nossa cara, a gente deixar fluir o que está no coração e na palavra, né? A gente prepara, mas não fica preso em nenhum esboço. Bom, então eu quis falar do perdão, porque eu sei que muitas mães carregam peso que não precisam carregar. E a minha esperança é que essas mães sejam transformadas, sejam assim, a partir dessa conversa, recebam esperança, mãe, esperança. E você, filho, também. Talvez você, filho e filha, é que vai iniciar. Quando eu era bem jovem, ainda sou jovem, né? Eu me sinto uau! Mas quando eu era bem jovem, solteira, nunca tinha me casado, eu me lembro de iniciar com meu pai alguns toques, assim, por exemplo, de beijo, de abraço, porque ele era muito presente na minha infância, de abraçar. Quando eu fui ficando mocinha, nem tanto. Sempre presente como pai, mas não ficar me encostando e tal. E eu me lembro de chegar até ele, eu me lembro de pedir um beijo, eu me lembro de me aproximar. Então, talvez muitos que estão nos ouvindo aqui, filhas ou filhos, você é que vai tomar a iniciativa de uma lista de pedido de perdão. E vai chegar aos seus pais e vai começar lendo e pedindo um minuto da atenção deles, e olho no olho, e com certeza isso vai poder gerar algo novo no relacionamento. Uhum. Bom, o outro assunto que eu sugeri falar foi a respeito de colocar o filho no fogo. Peraí, rapidão. Você Ah, já sim, assume eu já ia mudar de assunto, mas vamos, uma coisa sobre o perdão? pode falar. E também nós não estamos vendo o que estão comentando. Talvez alguém queira fazer alguma pergunta agora sobre o perdão, ou algum comentário antes de mudar. Isso. É porque o perdão é assim, é uma área, eu acho que 30 minutos não dá para falar sobre isso, né? Ah, não. Mas, mas ainda sobre o perdão, eu queria falar o seguinte. Eu tava até pensando, assim, antes dessa live, eu tava pensando, mãe, e o meu coração começou a ficar apertado. Né? A senhora sabe tudo que eu passei nos últimos anos. E se eu tivesse pensado, tipo, há 2, 3 anos atrás, que hoje eu estaria falando livremente sobre isso, eu não iria acreditar. Porque eu tava no fundo do poço, eu tava assim, né, Olha, em depressão mesmo, e lutando nessa área. Então, assim, eu sei que muita gente passou por situações mais difíceis que eu, mas talvez alguns sentimentos e algumas crenças, pensamentos, talvez sejam as mesmas, né, quando a gente está lutando nesse sentido. E uma coisa que eu queria compartilhar é que não foi culpa de Deus, né? Às isso. vezes, quando uma pessoa está numa situação muito, muito, muito difícil e ela não consegue perdoar, ela está numa luta interior, vem um sofisma. Sofisma é uma mentira, né? Ela é uma mentira tão bem contada e contada por tantas vezes que ela acaba virando uma verdade para você. Isso. Isso é um sofisma. Então, às vezes, quando você está numa dor muito grande, gente, pode ser qualquer coisa, pode ser de abuso sexual, pode ser de abuso verbal, abuso físico, qualquer coisa, porque acontecem de todas as situações, né? A pessoa acaba acreditando que foi Deus que causou, que Deus permitiu e que é culpa de Deus. E essa mentira, ela é terrível, porque além da dor que você sente pelo abuso ou pela rejeição, seja lá a situação que for, você ainda não tem para onde correr, você não pode correr para Deus, porque você acha que Deus é o culpado. Então, eu quero te convidar a, a realmente, assim, quando nós estamos querendo vencer nessa área do perdão, nós precisamos realmente, gente,
qual que é a palavra? Nos colocar, exercer a empatia. Isso é muito difícil, mas eu quero te encorajar a isso. Você se colocar realmente no lugar da pessoa. Lembrando que, em nem todo caso, justifica, entendeu? A outra pessoa. Por exemplo, eu fui a vítima, ou eu estou me colocando no lugar de vítima hoje. Se você se colocar no lugar do culpado, digamos assim, você talvez vai entender, e voltando ao que na live anterior, que aquela pessoa deu o que ela tinha para dar. Você está entendendo? Então, quando nós exercemos a empatia, nós conseguimos liberar um perdão um pouco mais fácil, porque você consegue ver que aquela pessoa não tinha para dar. Ou que talvez o que ela deu, para ela, naquele momento, naquela situação, já era uma vitória. Entendeu? Era muito. Já era muito, isso. E outra situação, por exemplo, eu não quero, assim, na verdade, assim, eu quero generalizar, não quero ser específica, porque tem de todos os casos. Mas talvez em algumas situações você culpa a Deus, mas a culpa não foi de Deus, a culpa foi sua. Por exemplo, se você estava num relacionamento abusivo onde você foi traída, você estava tão apaixonada e tão cega que você não viu que aquela pessoa não era ideal para você. E mesmo que outras pessoas te falassem, não vai por esse caminho, não faz isso, você foi porque você quis. Só que mesmo assim, a gente acaba colocando a culpa em Deus. Isso acontece. Então, assim, Deus, ele é bom, gente. O caráter dele é bom. Ele sempre é bom. Você tendo o que você quer, o que você sonha, ele é bom. E você não tendo, ele continua sendo bom. Isso. E qualquer situação que, você, sei lá, você sendo rico, ele é bom. Você passando um pouco de necessidade, ele continua sendo bom. Isso. Então, assim, eu quero te encorajar, mesmo que isso doa nos ouvidos agora, mesmo que isso doa no seu coração, eu quero te encorajar a pensar por essa perspectiva. Não foi culpa de Deus, ok? O outro ponto que eu quero dizer, que eu quero trazer à luz aqui agora, é que às vezes, talvez foi o seu caso, porque foi o meu, então, sei lá, talvez vai ajudar alguém. Quando nós estamos com muita, muita, muita dor e que a gente não quer perdoar, não vou perdoar, não vou perdoar, não vou perdoar, é porque a gente fica com medo da pessoa culpada não sofrer as consequências pelo erro dela. Assim, não, se eu perdoar, Deus não vai culpar aquela pessoa. Deus não vai julgar aquela pessoa não vai sofrer nenhuma consequência. Eu não sei se esse é o seu caso, mas esse foi o meu. Vingança, né? Vingança, isso. Só que às vezes não tem como a gente vingar no nosso braço, porque às vezes a pessoa, ou sei lá, já morreu, ou a pessoa tá em outro país, ou a pessoa, entendeu? Não tem como. Mas a gente não quer perdoar porque a gente pensa assim, não, se eu perdoar, Deus vai perdoar também, porque Deus é bom, então a pessoa não vai sofrer as consequências. Isso. Entendeu? Então, assim, quando a gente perdoa, é o seguinte, quando a gente perdoa, como que eu vou colocar isso? Você não vai vingar. A pessoa sofrer as consequências ou não é problema seu. Você tá entendendo? Nós precisamos entender o seguinte: cada um, gente, na Bíblia, cada um sempre vai colher o que plantou. Seja daqui 1 ano, seja daqui 2, seja daqui 5, daqui 10, seja você tá entendendo? Gente, é porque é como se fosse uma lei do universo, você tá entendendo? Igual a lei da gravidade. Deus criou essa lei. Eu tava lendo aqui, ó, Mateus, quando fala das sementes de plantar. Deus criou essa lei. Você sempre, sempre vai colher o que você plantou, entendeu? Então, assim, a pessoa vai... não vai sofrer... Eu também não quero, tipo, lançar praga pra pessoa, entendeu? Perdoa que Deus... entendeu? Eu não quero fazer isso. Não preocupa com a outra pessoa. Quer ver? É como se... Isso aqui, vamos supor, esse papel é a dívida, tá? Que aquela pessoa tem contra você. Essa pessoa fez isso e isso. Isso aqui é a dívida, ok? Quando você perdoa, você pega esse papel
Você rasga ele, Isso. não é problema Exato. meu. Não é mais problema meu. Você pega esse papel, você joga no lixo e você fala assim, é problema de Deus. Se a Uhul! consequência é problema de Deus, é de ele, com Deus, se a pessoa não sofreu consequência, também é problema de Deus, não é mais problema meu. O perdão não vai liberar a outra pessoa da consequência, mas vai liberar você da mágoa, entendeu? Olha que frase forte. O perdão não vai liberar a pessoa da consequência, Mas mas vai vai liberar você da mágoa. Anota, gente. Essa frase é forte. depois. Forte, Veio, Rodrigues. mas Forte. esses Muito dois importante pensamentos, para você complementar mesmo isso aí. Mas é, pode ter. esses dois pensamentos foi o que aconteceu comigo, entendeu? Eu pensando aqui, o que que eu vou compartilhar? E eu lembrei, porque num momento de muita, muita, muita dor, isso foi o que eu pensava. Falei assim, não, essa pessoa não pode, entendeu? E eu queria contar mais um testemunho antes da gente. Não, mas que você me fez lembrar de uma palavrinha que eu vou citar agora no final desse assunto. Pode falar. É, nesse período que eu estava buscando a cura e que eu estava buscando o perdão, e que eu queria perdoar, eu não conseguia, gente. Eu não conseguia. Para mim foi muito difícil. Aí o que que eu fiz? Só que eu sabia que eu tinha que perdoar. Por exemplo, esse versículo que minha mãe citou, de Mateus 6. Quem não conhece na oração do Pai Nosso? Todo mundo conhece a oração. Perdoa-nos como nós perdoamos. Então, é uma Vamos. comparação. Deus vai me perdoar na mesma proporção que eu estou perdoando a outra pessoa. E eu fiquei assim, encurralada. Eu falei, Deus, eu não consigo perdoar. Eu não consigo. Só que eu sei que eu preciso. E eu busquei ajuda, orei, fiz jejum, gente, fiz de tudo para Deus me ajudar. E eu não queria. Mas assim, resumindo, eu comecei a fazer o justo, ele não vive pelos sentimentos, né? Ele vive por fé. E eu peguei meu celular e eu coloquei, isso é algo que eu recomendo, que eu deixo como sugestão. Eu coloquei um lembrete, gente. Tocava um alarme todos os dias da semana. Se não me engano, 7, 7:30 da manhã. E os nomes das pessoas que eu tinha que perdoar. E aí tocava o alarme, eu abria e eu começava a declarar. Eu, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor conhece meu coração. Eu não estou conseguindo, mas o Senhor vai me ajudar. Eu perdoo o fulano, eu perdoo o ciclano, eu perdoo o tananã, 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 e eu falava todos os nomes, todos os dias. No começo foi muito difícil, porque eu não sentia aquilo, eu não sentia vontade, e parecia que eu estava mentindo. Mas Deus sabia a sinceridade do meu coração. Deus, eu não consigo, mas o Senhor me ajuda. E com o tempo eu consegui. Até que chegou um dia que foi como eu respirei fundo e eu consegui orar. Falei assim, Deus, abençoa essa pessoa, Glória a essa Deus. pessoa, abençoa a família, o casamento, e orei, orei, orei. Então, assim, de novo, lembrando que não é pela nossa força, a gente não consegue, mas Isso. Deus nos ajuda. O exemplo de José, né? José na Bíblia estava fazendo tudo certo, gente, tudo certinho, certinho. Parece que quanto mais certo ele fazia, mais errada a situação dava, né? E só que Deus tinha um propósito. Voltando lá para a parte de não foi culpa de Deus, o fato dos irmãos dele ter lançado ele lá no buraco e depois ter vendido ele como escravo, Deus poderia, gente, ter enviado José para o Egito de qualquer forma. Ele é Deus, tá entendendo? Só que o fato dele ter ido do jeito que foi, Deus não planejou aquela maldade, mas ele usou a maldade do irmão para algo bom, para cumprir o propósito dele. Então eu não sei o que aconteceu na sua vida. Só que Deus, ele tem esse dom, entendeu? Não sei se é dom, não sei se é essa a palavra certa, mas Deus usa qualquer situação negativa, dolorosa, ruim, para algo bom. Transforma. E aí eu até anotei aqui, Gênesis capítulo 50, versículo 20, quando José fala para os irmãos. José, ele teve que perdoar, né? Ele teve que perdoar. Ele falou assim, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem.
Uhum. para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então, o mal que aconteceu com José, o mal que aconteceu comigo, que aconteceu com você, não foi Deus que planejou, não foi culpa dele. Só que ele consegue pegar o que é ruim e transformar para algo bom, para o propósito dele. Então, aquilo que aconteceu de ruim com você, não seja egoísta, entendeu? Perdoe e seja curada, porque Deus quer usar aquilo para um propósito na sua vida. Amém. É muito além da sua dor. É Muito muito além sempre é. da sua história. Tem gente aí, quem sabe Deus não quer usar a sua história para abençoar outra pessoa. É muito, o que eu quero dizer é, tipo, é muito além de você. Tem a ver com o propósito dele. Amém. Oh, glória a Deus, Priscila. E foi muito bom você falar isso. Eu já ia mudar de assunto, mas não podemos mesmo não, porque tem a palavrinha que eu preciso citar, é a palavra reconciliação. Uhum. Para muitos casos, irmãos, perdoar e reconciliar é no automático. Eu perdoo. Não, bom, quando eu digo no automático, que nem a Priscila falou, demorou muitos dias, ela ficou citando o nome das pessoas tal. Tá, mas às vezes, perdão vai ser um momento onde o Senhor vem, a graça dele vem e você fala em voz alta, eu perdoo fulano de tal. Inclusive, tem uma médica que diz que se na ofensa você conseguir falar 10 vezes, eu perdoo fulano, eu perdoo fulano, eu perdoo fulano, eu perdoo fulano, eu perdoo fulano. Eu perdoo fulano, eu perdoo fulano, eu perdoo fulano, eu perdoo fulano, eu perdoo fulano. Tem que ser 10 vezes. O seu corpo não vai ficar doente. Bom, mas alguns casos, quando vem aquela graça de Deus e eu falo que perdoo, eu decido, vem uma graça do Senhor e o jugo sai logo. Mas em outros casos, meus irmãos, perdão é uma coisa e reconciliação vai levar mais tempo, tá? Uhum. Eu encerro minha fala sobre o perdão falando isso. Há casos onde o próprio pai abusou sexualmente da filha anos e anos seguidos. Então, eu citei no início que há casos mais, vamos dizer, que a gente considera mais difíceis mesmo. O próprio pai abusar da filha, o avô violentar sexualmente o neto. Nós sabemos de casos dentro das famílias que às vezes a gente ouve e não acredita que pode acontecer, né? Então, casos onde uma jovem lá no colégio foi estuprada por vários rapazes. Enfim, tem casos muito mais pesados, vamos dizer assim. Então, Uhum. perdão tem que ser uma decisão. Para que essa pista de mão dupla entre você e Deus vá e vem. Mas muitas vezes, eu quero dizer isso aqui para deixar alívio para você. A reconciliação é uma outra história. A reconciliação vai ser algo que você vai trabalhar, que o Espírito de Deus, no seu amor e sabedoria, vai preparar um momento de você olhar face a face no seu ofensor para que haja algum tipo de reconciliação. Então, em alguns casos, eu tenho que dizer que o perdão e a reconciliação estão um pouco em tempos diferentes, tempos de vida diferentes, Uhum. devido à profundidade do fato que aconteceu, da sequência, da frequência e da dor. Amém? Bom, então eu queria ver se alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto. Nós não queremos fazer lives muito demoradas, mas eu sei que esse assunto foi muito importante e oportuno nesse momento, né? Eu gostaria de ver se alguém tem alguma pergunta. Quando você libera esse perdão, ainda há necessidade de ir até essa pessoa e dizer? Eu acredito que Eu acho que depende. cada caso é um caso. Aí, nós falamos a mesma coisa, Priscila. Eu acho que Uhum. há casos, como foi o meu caso, eu precisava pedir perdão aos meus filhos. Então, eu quis resolver entre eu e Deus, depois eu me perdoei, depois eu queria olhar olho no olho com cada um deles. E aí, eu precisei. Há casos onde eu creio que você não vai precisar falar com a pessoa. Você perdoou de verdade, mudou por dentro. Eu creio que não tem. Mais alguém aqui? Deixa eu ver aqui. Quando você pede perdão, libera perdão e a outra pessoa não te perdoa. Bom, quando você pediu perdão e a outra pessoa não te perdoou, eu acredito que entre você e Deus está tudo bem. Você está liberada nessa pista dupla de relacionamento entre você e Deus. Eu acredito Sim. piamente que você fez a sua parte diante do Senhor, né? Uhum. Vamos ver aqui. Mais alguém?
Como Deus está falando comigo, poderia tirar todas as outras pessoas e ficaria muito tremendo. Deus está falando, ok, Deus está falando com você através da live. Glória a Deus por isso. Eu acredito, aqui tem mais algumas pessoas, aqui, o Sidney Sheldon, nosso amigo lá de Pittsburgh. Ó, o Tinego, o Sidney Sheldon está aqui vendo. Sidney, está conversando. A diferença entre o perdão e reconciliação. Ah, tá. A Deise está ali nos assessorando, diz que alguém perguntou a diferença entre perdão e reconciliação. Perdão é quando... Olha só, presta atenção. Eu vou dar uma definição que eu já ministrei sobre isso usando essa definição. Perdão é quando você permite que a pessoa faça de novo o que ela fez aquela vez. Na definição que eu, no nível mais profundo, tenho de perdão, a reconciliação está embutida. No primeiro momento, eu perdoei, eu já estou de volta para ser seu amiguinho. Mas eu citei o que eu citei aqui da reconciliação, porque reconciliação para mim é o quê? É voltar a, de fato, ter um relacionamento de amigo ou de amiga como nós tínhamos antes. Mas eu só citei que em alguns casos a reconciliação não vem no automático, porque eu estou atenta a casos muito mais sérios, muito mais abusivos. É possível ou, sei lá, positiva ou benéfica, mas o perdão é essencial. O perdão é essencial. Então, o perdão é... Vamos resumir, simplificar. O perdão é tirar o jugo. Eu ficar livre daquele jugo e eu tirar o jugo da pessoa. Em outras palavras, eu já falei muitas vezes ensinando para as crianças, eu gosto porque quando você ensina para a criança, você simplifica de uma forma... E nem por isso deixa de ser sério. Né? Mas se uma criança entende, o adulto entende. Então, o perdão é como se você estivesse com essa pessoa no seu peito, dentro de uma gaiola e a gaiola está fechada. Né? Aliás, a falta do perdão, a pessoa está aqui dentro, a mágoa. Ou a mágoa é como se você estivesse com a pessoa aqui nas costas. Vou pegar um papel aqui, né? Aqui, ó. Você está carregando a pessoa, onde você vai, a pessoa vai junto. Perdoar é liberar. Deixa, solta. Deixa aí. E perdoar é abrir essa gaiolinha e falar assim, fulano, pode sair. Eu não vou carregar isso mais. Aquilo que a Priscila fez, rasga o papel. Perdoar é rasgar a dívida. Pronto. Agora, reconciliar é voltar a se relacionar. Em muitos casos, o perdão e reconciliação são duas coisas em tempos absolutamente diferentes. Amém? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Foi de Deus essa live, pois Deus está trabalhando em mim o perdão e eu não sabia dessa live. Eu não sabia dessa live, foi Isso. Nós estaremos toda segunda-feira, às 4 da tarde. Alguns me pediram que fosse à noite, porque eles trabalham. A live vai ficar salva, viu? A Priscila tem o Instagram Bíblia Crush e eu, o Juliana Tia Ju. Então, a live vai estar salva. E a Priscila com uma discípula aqui, a Deise está... Na verdade, ela criou um canal no YouTube para mim. Então, quando ela lançar, vem cá, Deise, o pessoal te conhecer. Né? Eu nem pedi nada, eu faço questão de falar isso. Eu não pedi, eu não elaborei. Então, o Senhor vai gerando as pessoas com o peso de responsabilidade por algumas coisas. Quando esse canal no YouTube estiver pronto, aí essas lives estarão lá. Nós estamos aprendendo a lidar com isso, porque nós entendemos que um número maior de pessoas será abençoado. Amém, irmãos? Então, vai ser com essa intenção. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Boa tarde, Dani. Tem várias pessoas aqui. Se você perdoa e confia na pessoa... Se você perdoa a pessoa, isso pode ser... Se você perde a confiança na pessoa, isso pode ser falta de perdão? Pode ser falta de perdão. Ou pode ser só aquela insegurança do trauma. Olha, quando a gente perde a confiança em alguém, a gente tem que ser muito curado em Deus e ter muito mais porção do amor de Deus para você voltar a dar confiança de novo para a pessoa. E isso é perdoar. Dar confiança de novo para a pessoa é perdoar. Mais alguma pergunta? Ou algum comentário? Eu ainda quero comentar. Quanto tempo nós já passamos? Eu ainda quero comentar. Já foi 51 minutos.
É porque esse assunto é muito importante. Mas vamos deixar para a próxima semana. Eu ia falar de jogar o filho no fogo, né? Eu ia falar de não mimar seu filho demais. Eu ia citar a mãe Tem que judia. ser só para ele também, porque Oi? mimar, mimar filho merece uma live só para isso. Ah, só para isso. Então, então vamos deixar. Ó, a Glaucia aqui está falando mais uma coisa. Um abraço, pastora Ju. Nunca me esqueço do testemunho da senhora, de quando seu filho foi morar com o pai, quando criança, e a adoração trouxe ele de volta. Não foi? Quando fui, depois me deixe curar. Isso, eu dei o testemunho do meu filho. E eu já dei esse testemunho em casa, e o meu filho desceu a escada, veio e me abraçou, porque ele sabe que a adoração trouxe ele de volta. Mas amém. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar aquele tchan, tchararam, tchum, tchum. Vamos deixar esse assunto aqui de não mimar o filho. Eu quero falar da mãe judia, né? A mãe judia, ela é carinhosa, é tudo de bom, mas ela dá-lhe, vai viver, vai, sai do ninho, vai voar, né? Ou Mas interessante falar do dia, porque eu já li um pouco sobre isso na cultura de judeus, então acho que vai ser. eu tô falando, nós estamos ligados mesmo. A gente é muito sincronia. Então, segunda-feira que vem, a gente se encontra aqui em nome de Jesus e nós vamos estar falando, então, de jogar o filho no fogo, né? Deixa aqui, a Joyce aqui. Tia Ju, fala do mimo. Ah, Joyce, não, senhora. A Joyce fica mimando demais o afilhado dela e eu falo, deixa esse menino crescer, não é seu menino, não. A Joyce aqui é lá do Radache, né? Dos adoradores, meus amigos lá de Brasília. E aqui também eu me tornei uma dona de casa com alegria depois da ministração da pastora Juliana. Pode ficar tranquila. Nós estamos aqui num quarto fechado para ter silêncio e foco, né? Mas uma das lives que nós vamos fazer aqui, eu quero mostrar minhas plantas. A casa está virando uma floresta, tem planta para tudo que é canto. E mostrar um pouquinho do mimo de um lar gostoso. Então vamos encerrar por hoje. Deus abençoe. Eu creio que esse assunto foi muito oportuno. O Senhor está Muito bom. o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Mas preste atenção, mamãe e papai, que está começando conosco. A iniciativa tem que ser nossa, amém? Priscila, faça uma oração, então, encerrando esse momento. Essa live vai estar salva. E semana que vem a gente fala de jogar o filho no fogo, né? Como, quando, em que momento deixar o filho trabalhar fora, deixar o filho aprender, faz faculdade, não faz, estuda, enfim, calo nas mãos, vai capinar o quintal, não vai, tadinho desse menino, ele não pode estar tão magrinho, esse menino tá tão... Conta tudo que você vai comentar semana que vem. É verdade. Então faça uma oração e vamos terminar. Vamos abençoar, amém? Pode orar, Pri. Então tá. Senhor, obrigada por essa live maravilhosa. Obrigada porque é o Senhor quem está direcionando as nossas ideias, né? E essas lives e os assuntos e tudo mais. A nossa oração é que realmente o que nós compartilharmos toque a vida de muitas pessoas, como eu orei no início, que vidas sejam restauradas, que pessoas sejam curadas, que ministérios sejam libertos. Em nome de Jesus, para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Estamos juntas, Pri! Fazer aquilo, a Daisy desliga os comentários e aí tira print. Ah, vamos fazer. A Deise tá aqui. Deise, a pessoa tem que te ver. Ai, gente. A pessoa tem que Depois eu conhecer a apareço, gente. Depois eu apareço. Mas ela não quer aparecer hoje. Olha aqui a Deise, Aqui, ó. Uma gente, discipulinha, oi, tudo bem? amiga da Pri, que tá com Estamos, essa... estamos aí ajudando nas questões das mídias sociais. Nós Isso. cremos que essa mensagem, o que essa pessoa que tem, precisa alcançar mais pessoas, não é verdade? Jesus. Deixa ela e a Pri cuidar dessa parte. Beijo. Deixa eu desativar aqui. Vamos. Então, beijo, gente. Tchau. Até segunda-feira que vem, 4 da Sim. Gente, Passa o tira print print aí, marca os Instagram. Então, Deixa eu... mãe, vai no Instagram. 2, 3 e tira print. Tirou? 1, 2, 3. Acho que deu, né? Que a gente tá aqui fazendo pose. Eles que estão realmente tirando print, cooperando conosco, realmente ajudando a propagar a visão. Peraí. Ô, Priscila, divulga a live de amanhã, minha filha. Ah, é, essa live. Nossa, é mesmo! Amiga. Ok, gente. Amanhã eu vou ficar
fazer uma live com o meu vô, pastor José Rodrigues, no Instagram dele. Nós vamos falar só sobre Bíblia e a importância de ler a Bíblia, ok? O mesmo horário, 4 horas da tarde. Então, terça-feira, 4 horas da tarde. Pergunta para o José quantas vezes ele já leu a Bíblia. Vamos ver se ele vai falar. Não vai querer falar, não. Tchau, tchau. Beijo. Deus abençoe. Tchau, gente. Até segunda. Encerrar agora.